Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje, especial Dia das Mães, esse vídeo vou dedicar à minha mãe, Geraldinha. Gente, a minha mãe, ela faleceu em 2002 e eu senti muito mesmo, mais do que eu imaginava, essa partida dela, né? Então, quando eu tive consciência, né, do que foi a morte dela e etc, foi ano passado, durante a terapia. Então, somente ano passado, né, ou seja, 2018, que eu vivi o luto realmente. Então, ela faleceu em 2002 e eu fiquei 16 anos sem entender o que eu sentia. Vou explicar para vocês assim desde o início, né, começando do começo, para que fique mais claro todo esse processo, tá? Eu sou a filha mais velha, eu sou a única filha, então eu tenho 3 irmãos homens. Então morávamos, né, eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos, que eu já contei aqui, né, tem os vídeos aqui da minha infância, da minha adolescência, e depois se você quiser assistir, tá aqui no canal. Então, a gente mudou, né, para uma cidade que eu odiava morar lá, enfim, mas a gente mudou porque minha mãe ela tinha doença de Chagas e ela precisava ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente mudou, eu não queria mudar, né? Então, eu já fui realmente com raiva de ter que mudar, né, gente? Então, vocês entendem. Um autista, né, sair totalmente da zona de conforto, né, que é uma cidade que tá, eu já tinha ali meus amigos, minha rotina, e ir para uma outra cidade que não tinha nada. Então isso já me desestabilizou, né? E eu não sabia de nada, eu não sabia que eu era autista. Enfim, para encurtar a história, a minha mãe faleceu um dia antes, aliás, desculpa, no dia, tá? Era o dia dos pais, domingo, dia dos pais, e a gente ia viajar. E era minha viagem de férias que eu tinha programado durante um ano. E aí minha mãe passou mal, foi internada no domingo e na terça-feira ela faleceu. Então eu fiquei com raiva da minha mãe. Primeiro, eu tinha raiva porque ela estava doente. Segundo, porque nós mudamos por causa dela e da doença dela. Depois, eu fiquei com raiva porque estragou a minha viagem de férias. Depois, eu fiquei com raiva porque ela morreu. E quando ela morreu, né, antes dela morrer, como ela tinha doença de Chagas, então muitas vezes ela ficava internada, ela ficava doente, ficava no CTI inúmeras vezes. E muitas dessas vezes ela despedia da gente. Então ela despedia e quando ela despedia de mim, ela pedia para eu cuidar dos meus irmãos, cuidar do meu pai e cuidar da minha avó, mãe dela. E eu sempre prometi que eu cuidaria. Então, quando ela faleceu, eu assumi essa responsabilidade, né? De preste atenção, gente, por favor, não quero ser mal interpretada, tá? Mas na minha cabeça de autista, o meu pai seria o meu marido, tipo assim, eu não tinha direito de ter um namorado, um relacionamento. Até contei isso no vídeo que eu fiz aqui sobre namoro e casamento, tá? Então, na minha cabeça, eu não podia casar, né? Porque eu tinha que cuidar do meu pai. E na minha cabeça, os meus irmãos eram meus filhos e a minha avó era minha mãe. Então, foi criado no meu cérebro esse padrão. Então, eu vivia para a minha família. Então, a minha família era o meu hiperfoco, né? Então, tudo era minha família. Eu vivia por eles.
né? E isso assim, até pouquíssimo tempo. Eu fazia isso de forma inconsciente. Então, gente, eu vivia com raiva da minha mãe, eu sentia raiva mesmo. Então, eu tinha crises de enxaqueca, porque a enxaqueca é raiva. Eu tinha crises de enxaqueca, assim, praticamente todos os dias, né? Então, todos os dias eu tinha dor de cabeça. E eu tinha crises fortíssimas de parar no hospital, vomitar, ter que tomar remédio na veia, né? Quem tem enxaqueca sabe como é que é. Então, investigue se você tem enxaqueca, você tem algum processo de raiva dentro de você, que você precisa rever, né? O que você está sentindo raiva? De quem? De que situação? Então, eu sentia raiva da minha mãe e, ao mesmo tempo, eu sentia culpa. Tudo no meu inconsciente. Então, eu sentia raiva, culpa, e aí eu me punia comendo. Então, a autopunição era gigantesca. Eu comia, foi quando a minha compulsão alimentar começou. E eu comia, sentia dor de cabeça, e sentia remorso, e sentia tudo de forma inconsciente. Então eu não vivi o luto da minha mãe durante esses 16 anos, que foi de 2002 até 2018, que foi ano passado, que eu entendi, né, esse processo. Eu me puni. Eu sentia raiva, então eu me punia pela raiva com a dor de cabeça. E a culpa eu comia, né? A compulsão alimentar que eu desenvolvi era uma tentativa de suicídio. Então, o suicídio, gente, ele vem de diversas formas. Não é só você ir lá e tirar a sua vida com um tiro na cabeça. Ai, vou dar uma pausa que tem um carro chegando e tá muito barulho. Voltando, gente. Então, eu senti isso tudo de forma inconsciente. E eu só descobri isso na terapia. Então, vocês imaginam que durante 16 anos eu causei dores insuportáveis e eu tentei me matar, né, de forma inconsciente. É o que muita gente faz, gente, com as drogas, com o álcool, se cortando, né? Provavelmente você tem um sentimento de culpa, de frustração. Eu fiz um vídeo aqui também no canal sobre autopunição e frustração, que estão diretamente ligados, né? Então eu ficava muito frustrada, eu me sentia inútil. Eu sentia que a minha vida não tinha sentido. Então eu me culpava, eu me punia o tempo todo. E isso é muito sofrimento, gente, é muito sofrimento. E a gente não entende essas coisas que se passam na nossa cabeça, né, no nosso coração. Então, eu só consegui respostas fazendo terapia. Pode ser que você consiga encontrar respostas sozinho, sem fazer um processo terapêutico? Pode. Eu acredito que o autoconhecimento, ele pode ser de várias formas, né? Inclusive você sozinho com seus pensamentos. Porém, gente, eu acho muito mais demorado e eu acho muito mais difícil. Eu não consegui. Eu sentia 1 milhão de coisas e eu não entendia porquê, eu não sabia porquê. E a somática, né, ou seja, as doenças psicossomáticas, elas acontecem aí com muitas pessoas. E no fundo, são coisas que o seu subconsciente está guardando e você não sabe. Então você está somatizando no seu corpo. Então a somática, né, o que causou em mim? Crise de enxaqueca, dores pelo corpo. Até hoje eu ainda estou em tratamento por causa das doenças psicossomáticas, né? E não é fácil, né? Você constrói padrões na sua mente
sentimentos que você não tinha ideia que você sentia, emoções que você, né, não soube digerir, e aí fica tudo aí guardado no corpo. Então, o luto da minha mãe eu vivi ano passado. Então, vocês pensam, né? O que eu passei ano passado? Descobri isso tudo. Então, foi um processo muito difícil, muito complicado. Eu fiquei muito mal, eu tive várias crises de hipertensão arterial, por causa dos processos mesmo, né, de desbloqueio. Tive crises de enxaqueca, assim, horrorosas. Eu vomitava muito, tinha muita náusea, diarreia, tudo ao mesmo tempo. Mas eu faria tudo de novo. Você se conhecer, você entender quem você é, você finalmente entender as coisas que aconteceram com você, é muito libertador, é muito bom. É um processo difícil, terapêutico, né, gente? Não pensa você que você vai chegar no terapeuta, né, no psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que vai ser assim, na primeira sessão você já tá top na balada. Não, é um processo bem difícil, mas que vale a pena tentar. E se você começar a ter raiva do terapeuta, falar, ai, psicólogo chato, é porque tá fazendo efeito. Porque o seu subconsciente, ele tenta te defender das coisas que ele tá escondendo. Então, quando começa a cutucar, você não quer saber, você quer deixar lá quieto. Até a professora Cristina Cairo, que eu já até indiquei aqui no outro vídeo, eu adoro a professora Cristina Cairo, ela fala uma coisa muito engraçada. Ela fala que a gente fica no ofurô de cocô. É quentinho, né? É, assim, fede, não é muito bom, mas é quentinho, aí você fica lá quietinho, né? Se você mexer assim, começa a feder, incomoda, né? Então você. Ah, talvez eu ficar no furô de cocô é melhor. Mas, gente, na hora que você sai desse furô de cocô, aí você vê que um mundo maravilhoso espera por você. Então, vale a pena você tentar, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa aí nos comentários as suas experiências, né? O que você já passou pelo seu subconsciente ter guardado alguma coisa, né? Se você passou por um processo terapêutico libertador, tanto quanto o meu, conta aí pra gente que toda experiência é super válida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você!